Olá, boa tarde. Está começando mais um programa Conexão Brasília, com a análise política da semana. Eu sou Marcos Mortari e hoje recebo dois convidados especiais aqui. Rafael Cortez, da Tendências Consultoria, e Eric Decá, da XP Investimentos. Vamos começar falando da denúncia contra o presidente Michel Temer, que acabou de ser enviada aí para a Câmara dos Deputados. Era esperado que isso acontecesse até na semana passada, mas aí por decisão do Fachin teve que ser deliberado aí no Pleno para saber qual que ia ser o caminho dessa denúncia. Eu quero saber primeiro do Cortez, aí o Eric pode complementar também, qual é o significado político da decisão que foi tomada no Supremo Tribunal Federal e o que a gente pode esperar disso para a Câmara dos Deputados depois dessa uma semana aí de atraso, em tese? Primeiro, prazer estar conversando com vocês, obrigado pelo convite. Já esperado, né? Como você bem colocou, acho que era um resultado natural, né? No fundo, essa excepcionalidade do Pleno do STF avaliar o trâmite da denúncia tinha muito associado, né? Estava muito associada com a questão da delação da JBS, mas a própria decisão lá atrás, quando o Supremo tratou do procedimento da denúncia contra o presidente, já indicava que muito provavelmente o STF iria respeitar um certo rito, né? A interpretação é de que nesse momento é um juízo político, então ainda não se entra em consideração questões da legalidade da denúncia, enfim, isso, o corpo da denúncia seria avaliado num segundo momento, se a Câmara assim decidisse. Então, acabou atrasando um pouco mais do que a gente esperava, mas o caminho natural agora a Câmara aprecia, e acho que o fundamental é assim, tem algumas condições políticas que me parecem favorecem a permanência do mandato, mas naturalmente uma denúncia contra o presidente é sempre uma oportunidade para os insatisfeitos da base se movimentarem, então vai gerar algum barulho que a gente deve ver com mais força na entrada da próxima semana. Eric, a gente percebeu que, pelo menos a teoria aí é que essa denúncia vai ser um pouco mais fácil de ser derrubada do que a primeira, que existia aquele clima um pouco maior de tensão. É jogo jogado, não é? O que falta, o que o governo precisa fazer nesse momento? Como que vai ser o debate daqui para frente? Quer dizer, hoje a gente percebeu, desculpa até, que não foi possível nem abrir, nem fazer a leitura, né? Porque é uma sexta-feira e tal. Vai atrasar as reformas também? Aproveitando fazer essa monte de pergunta. Marcos, eu acho que no Congresso nunca tem um jogo jogado, né? Mas a gente está num outro momento com relação a essa segunda denúncia. Eu me lembro bem que quando a gente transitava ali por dentro do Congresso, quando a primeira denúncia estava lá, pairava no ar uma expectativa do fato novo. A parte da primeira denúncia todo mundo já tinha conhecimento, mas pelo ex-PGR Janot ter fatiado a denúncia, tinha uma expectativa muito grande dentro do Congresso do fato novo. Esse fato novo era o que tinha na segunda denúncia e quando viria a segunda denúncia. E eu me lembro que falava muito isso claramente, que se esse fato novo ocorresse ali na véspera da votação da primeira denúncia, isso seria fatal para o presidente Temer. Agora, a gente está num novo momento, o fato novo hoje mudou um pouco de lado. Hoje, se a gente olhar para dentro do Congresso, se trabalha muito mais ali na CPI da JBS para tentar tirar coisas que desmereça o Rodrigo Janot, que desfavoreça as investigações. Então, a expectativa hoje, o ambiente dentro do Congresso é muito mais na defensiva, muito mais na ofensiva contra o PGR do que numa ofensiva contra o presidente Michel Temer. É lógico que a gente vai ver, sim, um ou outro ruído daqui até lá, é do jogo, faz parte da política esse ruído. A gente viu, perdão, nas últimas horas, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fazendo um pouco desse movimento, questionando as facadas que ele, segundo disse, tomou nas costas com relação ao PMDB, com relação ao Palácio Planalto. Mas nas mesmas declarações que ele disse sobre as facadas, ele também falou que não era para misturar. Uma coisa era uma questão partidária, que foi envolvendo ali o pessoal do PSB, que ia para o Democratas e acabou indo para o PMDB, e a outra coisa era a denúncia. Assim, hoje o clima é muito mais favorável ao presidente Temer e hoje... Perdão, a tendência é que isso desenvolva com mais facilidade. Vai ter o toma lá da cá, mas vai ter mais facilidade. O fato é que o governo já estava preparando um calendário para ali em outubro, na volta agora da viagem do Temer dos Estados Unidos, iniciar as conversas sobre a reforma da Previdência. Mas agora o foco vai ser a denúncia. Eu acho que tem um ponto, tem claro o ambiente
como o Eric bem colocou, que é mais favorável ao governo, mas tem uma característica, digamos, intrínseca à denúncia, né? A natureza dessa segunda denúncia que me parece favorece também essa articulação. É uma denúncia que ela, digamos, é quase que coletiva, né? Ela não é centrada na figura do presidente. Ele aparece muito mais supostamente como um líder de uma organização criminosa, mas, na verdade, o corpo da denúncia é uma grande descrição sobre o suposto modus operandi da política brasileira, inclusive que não tem início nem na administração Temer, né? É um esquema que já seria estruturado anteriormente e que, se a gente fizer um exercício de pensamento, no fundo não é muito diferente, que desde lá do Mensalão já se vem se contando. Então é um tipo de narrativa que a gente já conhece, e esse tipo de narrativa coletiva, digamos que cria incentivo para que não só o presidente e o seu núcleo, né, e o seu entorno mobilizem pelo mandato, mas também mais membros importantes do Congresso, o que me dá sustentação essa ideia de que, embora vai gerar um barulho, que é natural, o governo vai conseguir manter o mandato. Eu acho que o mais relevante não é nem tanto a disputa do mandato, mas é o quanto esse barulho vai prejudicar o andamento das reformas. Não só em termos de timing, que aí naturalmente vai haver um atraso, mas o quão desgaste vai gerar não só a luta pelo mandato, mas a questão do calendário eleitoral, enfim, todos os pontos aí que estão mexendo com o cenário político. Até mesmo o esforço do governo para formar uma base, para manter uma base aí, para partir para a reforma da Previdência também, né? Vai ter que tratar aí do atrito entre o PMDB e democratas, quer dizer, vai ter que tratar do PSDB, que está começando a fazer barulho na CPI da JBS também, aproveitando aí para manifestar alguma insatisfação também. Eu queria aproveitar, no ponto de vista da narrativa, Cortez, até que ponto pode funcionar aí como uma narrativa também para o governo essa questão de Janot enviou uma denúncia que vai ser defendida já no mandato da Raquel Dodge? Essa disputa política interna na PGR também pode interferir também na argumentação dos parlamentares? Pode funcionar também? Menos. Eu acho, é claro que a disputa é importante, mas eu acho que mais é o ponto que o Eric tocou, né? Que acho que é um evento mais relevante, que é o que aconteceu com a delação da JBS lá atrás, que deu sustentação política para a criação de uma comissão mista, que vai servir como espaço em que o mundo político, entre aspas, vai bater no mundo judicial, em particular no Rodrigo Janot. Então, quando a Procuradoria, ela mesma, pede pelo cancelamento da colaboração premiada do Joesley, de alguma maneira está dando base para essa narrativa, para essa luta política que deve acontecer, digamos, deslegitimar um pouco essa ação da Procuradoria. Acho que esse é um evento relevante e certamente é um dos elementos que distingue em relação à primeira denúncia. Eric, na CPMI a gente percebeu, como você bem colocou, né, uma tentativa aí de criar narrativas, argumentos aí para serem usados contra a denúncia, para desqualificá-la, quer dizer, chamando Marcelo Miller para depor, tentando chamar o Janot para depor, exigindo documentação também, mas também tem esse movimento, como eu falei, do PSDB, de uma ala do PSDB tentando convocar Meirelles para falar, Gedel, Rocha Loures. Como que está, você que acompanha lá de Brasília, como que está essa movimentação toda e até que ponto o governo tem controle dessa CPI? A CPI hoje não é um grande problema para o Palácio do Planalto. A gente vê hoje o deputado Marum é o relator, então ele que está conduzindo ali, ele está tendo reuniões frequentes no Palácio do Planalto. O próprio presidente da comissão, que é o senador Ataídes, também está com um diálogo lá. Então, hoje não é um problema para o Palácio do Planalto, a CPI. É mais do que também o Rafael falou, vai servir ali um pouco de palco para fazer uma contraofensiva ao judiciário. Não especificamente ao judiciário, mas especificamente ao Janot, que é o autor das duas denúncias contra o presidente. Agora, quando você fala do PSDB, ainda se mantém, sim, apesar de hoje ter um silêncio maior com relação ao descontentamento, mas existe, sim, ainda alas descontentes com o Palácio Planalto, mas desde as últimas brigas que tiveram, que veio a público, houve um consenso de que, ok, nós não vamos mais externar isso. Vamos ter um voto dividido aqui dentro, uma ala, principalmente do PSDB de São Paulo, que está com Alckmin, potencial candidato, quer esse afastamento do presidente Michel Temer, e tem uma outra ala que hoje está no governo, que, enfim, ainda tem cargos estratégicos, como é a questão até do próprio ministro Embaçaí,
que é o ministro da articulação. Então, hoje a gente vê o PSDB continua dividido entre o apoio do governo, mas é uma divisão que não está mais pública, é uma divisão, se você for ver, até a questão aqui da denúncia que a gente estava falando, ali na CCJ, que deve ser a primeira etapa, não deve ficar com o integrante do PSDB. O próprio senador Aécio Neves pediu para que, não, dessa vez a gente não quer ficar, para a gente, já que a gente saiu tão dividido da última votação da denúncia, agora a gente quer se isentar. Então, é um pequeno problema que vai ter que ser resolvido na CCJ para achar esse relator. Cortez, como o Eric bem lembrou na primeira resposta, Rodrigo Maia está insatisfeito, quer dizer, falou de uma facada nas costas, o PMDB entrou no meio de negociações do Democratas com o PSB de bola, e também, quer dizer, já existe também, circula na imprensa a notícia de que o próprio presidente da CCJ negocia com o Democratas, então é uma movimentação de bastidores muito intensa. Como que o fator Rodrigo Maia vai entrar nesse jogo de cartas aí, tanto da denúncia como do atraso das reformas, como você também colocou? Eu acho que a relação do Maia com o Planalto é um ponto importante lá atrás. Acho que contribuiu para essa percepção, né, que não durou muito, mas durante algum tempo cresceu muito a leitura de que poderia haver, de fato, o afastamento do presidente. Foi se começando a pensar no plano Maia, teve declaração de líder tucano de que o país teria governabilidade com o Maia, e a gente olha que mesmo com essas desavenças, esse cenário mudou, né? Acho que a percepção é que, de fato, há pouco espaço para uma construção de uma alternativa. O Maia, ele tem, ao mesmo tempo, um papel partidário, como um líder importante do Democrata, partido que olha a crise da polarização PT e PSDB, especialmente do ponto de vista dos tucanos, para tentar retomar um papel de protagonismo, ou pelo menos de um peso relativo maior na política nacional, e ao mesmo tempo tem um papel institucional de conduzir os trabalhos. Me parece que, enfim, esses sinais mistos têm a ver um pouco com esse duplo papel. O que eu acho que é importante, que o debate agora do mandato e toda essa desavença, por incrível que pareça, para mim o efeito maior dele é na eleição de 2018. Eu vou pegar o exemplo do PSDB nesse ponto que você tocou, Eric. Quando da primeira denúncia, o PSDB literalmente rachou. São Paulo, especialmente, teve bastante coesão contra o governo, e isso serviu, de alguma maneira, para os governistas tentarem influenciar a sucessão interna do PSDB. Então, ali começa um certo namoro público com o Dória, que é o rival do Alckmin na pré-candidatura para 2018, e me parece que esse equilíbrio, né, novamente, a questão de construir um candidato, né, o Dória jantou ontem com o Rodrigo Maia, esse é o tipo de debate que eu acho que pode ter um efeito mais significativo do que esse jogo político mais de curto prazo, em que está todo mundo se mexendo, procurando um sinal mais tranquilo para 18. E só complementando também, essa questão, como o Rafael falou, a gente tem que também olhar ali para lá atrás. A gente tem que lembrar também que o Rodrigo Maia foi feito a primeira vez presidente da Câmara e a segunda vez com a ajuda do Palácio Planalto. O Palácio Planalto operou para fazer o Rodrigo Maia presidente. Então, assim, o Rodrigo Maia, às vezes a gente vê ele um pouco pendular. Esse pêndulo também é uma questão estratégica, porque ele já está olhando ali para 2019. Ele pretende voltar para a Câmara e pretende voltar a ser candidato a presidente da Câmara. Então, ao mesmo tempo que ele joga para o Palácio, ele também joga para a Câmara, joga ali para o Centrão. Então, quando a gente vê, às vezes, algumas declarações meio truncadas, meio dúbias dele, você pode ter certeza que quando você faz um giro entre os líderes ali do Centrão, a maioria dos líderes estão com o mesmo discurso. Então, é o Rodrigo Maia batendo e assoprando, garantindo o apoio do Palácio, mas ao mesmo tempo olhando para a casa, que vai ser a casa que futuramente vai dar um suporte para ele. Já vou voltar para o tema das eleições, que eu acho que é essencial, que o Cortez tocou. Antes, o Maia a gente percebe também, você fala desse movimento pendular, Eric, mas também tem a disputa com o PMDB, né? Muito provavelmente o PMDB vai querer recuperar o controle da própria presidência da Câmara dos Deputados, né? Com maior bancada, provavelmente aí vai tentar se consolidar com maior bancada de novo em 2018, já tem a presidência do Senado, talvez seja mais interessante nesse quadro. Como que você observa essa disputa aí, já olhando a presidência da Câmara depois das eleições? É uma coisa um pouco distante, mas que já começa a ser operado, né? A gente vê o PMDB hoje, querendo ou não,
é mais atrativo para um candidato que vai estar lá na ponta. Por quê? Por uma questão de estrutura. Hoje o PMDB tem mais estrutura a oferecer do que o Democratas em várias regiões. Então, quando a gente viu o gesto do pessoal de Pernambuco, do Fernando Bezerra, foi mais por uma questão dessa. Na hora o PMDB já ofereceu a cabeça, que é o governo estadual, e a vaga de senador. E o Democrata ficou ali, para onde que eu vou? O que eu faço lá na questão de Pernambuco, que foi o exemplo da facada. Então, a gente vai ver esses atritos constantes daqui para frente, principalmente que agora em março, no mês de março, vai ter a janela, a famosa janela, que é o período que os parlamentares podem trocar de partido para disputar a próxima eleição. Então, é um momento que os partidos, que as lideranças partidárias vão olhar e vão atrair um máximo de número de potenciais candidatos, candidatos vão ser fortes na próxima eleição. E lembrando que a próxima eleição deve ser uma eleição sem dinheiro. Então, quanto maior a estrutura, quanto o PMDB hoje é o principal partido, é o que mais tem estrutura partidária, quanto maior a estrutura, mais chance tem um candidato de vencer a próxima eleição. Então, a gente vai ver essas idas e vindas também em outros partidos, como o PSB, como o PSD, que vão tentar também atrair algumas lideranças para sair forte ali em 2018. Cortez, a estratégia do PMDB é tentar uma hegemonia ainda maior nas casas legislativas para 2018? Eu acho que não tem, certamente, né, é a natureza do partido, eu imagino que ele não vá jogar pela janela esse papel central que ele exerce na política, mesmo sem um nome de protagonismo, claro, antes do processo de impeachment, no plano nacional. Essa questão que você tocou na sucessão entra como um elemento que vai ter influência na barganha eleitoral de 18, né? Todo mundo nesse momento se sabe que tem um vazio no centro, ou pelo menos um potencial vazio, ou seja, a centro-esquerda, o PT tem um dilema jurídico, né? Mas na centro-direita, espaço que o PSDB foi quase monopolista nas competições presidenciais, há uma percepção de vazio, eventualmente ocupado ainda pelo um Tucano em 2018, ou a combinação das mais diversas possíveis. Meirelles como candidato pelo PSD, eventualmente democratas atraindo Dória, enfim, está todo mundo testando essas diferentes fórmulas. E daí acho que a importância de que esse processo agora, até o final do mandato Temer, não gerar tanto desgaste entre os partidos da base, porque essa coordenação vai ficando mais difícil, né? Quem que vai ficar com a vice de um eventual cabeça de chapa? Quem que vai ficar com a presidência da Câmara depois? É isso tudo que aos poucos vai sendo organizado, por isso que é melhor que não tenha, digamos assim, excesso de retórica, um movimento um pouco mais grosseiro que poderia prejudicar toda essa coordenação partidária. E Marcos, pegando o gancho que o Rafael falou, nisso também a gente tem que ficar muito atento para esse movimento do Alckmin, porque esse movimento do Alckmin de se afastar do PMDB, isso lá na frente pode ter um custo. Porque se o PMDB voltar realmente forte comandando a Câmara e o Senado, o Alckmin, se for eleito, vai precisar governar com eles. Então, esse afastamento hoje do PMDB pode ter um custo lá na frente. Vai custar muito mais caro. E acho que eventualmente até no curto prazo, né? Porque o PMDB pode ser o fiel da balança de como é que os tucanos vão escolher esse candidato. Então, eventualmente, esse trunfo que o Dória pode construir agora, e eu concordo, o Alckmin tem que medir melhor o quanto ele se distancia do Planalto na luta pela denúncia, em toda essa agenda que deve ter até 2018, justamente para evitar que ele fique isolado dentro da coligação e isso servir de argumento ali no momento que os tucanos vão estar definindo quem vai ser o candidato a presidente. Ao mesmo tempo, a gente viu, o Eric até participou de uma transmissão comigo nessa semana sobre a pesquisa CNT-MDA, né, que mostrou alguns cenários aí eleitorais, ainda é cedo, mas, né, o prefeito João Dória apresentou uma melhora aí, mas não ficou muito distante do Alckmin, né? O que se tem dito é que o prefeito João Dória, para se lançar candidato, tem que ter um distanciamento um pouco maior nas pesquisas eleitorais para justificar. Embora ele já tenha falado agora, admitido uma questão de prévias, né? Que ele já negava há um tempo atrás. Como que você observa toda essa movimentação, Eric? E como que vai funcionar? Vão funcionar essas estratégias? Dória vai continuar viajando, tentando se articular e gerar essa pressão externa sobre o PSDB para lançá-lo? Ou alguma coisa vai mudar aí, vai ser outra estratégia daqui para frente? É interessante, porque também voltando ao que o Rafael disse, a gente vê hoje, porque um dos critérios que a ala do Dória defende são as pesquisas.
Mas a gente vê hoje os dois embolados. Então, no final, se eles continuarem embolados, o que pode ser o peso aí para definir? E aí pode entrar o PMDB, que o Alckmin está se afastando. Agora, vai ser interessante, Marcos, quando a gente vê uma pesquisa em que não apenas o Dória e o Alckmin apareçam na mesma pesquisa. Porque hoje as pesquisas são feitas pegando um cenário Dória versus Lula e o outro cenário Alckmin versus Lula e os outros candidatos. Como se só houvesse o PSDB para... Isso, não botou ainda assim, os dois na mesma lista. Aí vai ser interessante na hora que começar a colocar os dois na mesma lista e perguntar para as pessoas. Agora, sim, eu acho que o Dória, o gesto de ontem, foi citado aqui também, de se jantar aqui com a cúpula do Democratas, as investidas que ele tem feito. E tem um outro ponto das últimas horas que é muito importante, porque vinha se construindo um certo discurso que ele não tinha diálogo com a Assembleia de São Paulo, que ele era muito turrão, que ele batia muito de frente, e ele conseguiu aprovar aqui o pacote das privatizações, né? Então, mostra que até nisso ele está conseguindo furar um certo bloqueio, que era a questão justamente dessa questão de articulação com a Assembleia local. Porque muito se fala, mas se o Dória for eleito, como é que ele vai lidar com a classe política ali de Brasília? Então, até nisso ele está cada vez mais maleável. Essa, para mim, é a discussão mais interessante, a mais importante que a gente tem na conjuntura atual. Às vezes ela está mais escondida por conta desses fatos naturais, reforma da Previdência, denúncia contra o presidente, mas acho que está em jogo, né, o que o governismo, né, que gerou o processo de impeachment da ex-presidente Dilma, que deu a governabilidade para o Temer, se isso vai se transformar num pacto eleitoral para gerar uma sustentação mais de longo prazo para a política brasileira com seus desdobramentos econômicos. E essa é uma questão que o Eric bem colocou. A bem verdade é que ninguém sabe quem vai ser o candidato. Então, a retórica, por exemplo, no caso do Dória, essa retórica de que é um misto de pesquisa, agora ele ainda fala um pouco de prévia, é uma retórica que, se olhar nas pesquisas, não vai dar um sinal muito forte de quem que realmente é mais competitivo, né? Especialmente se o Lula não for candidato. Lula não sendo candidato, digamos assim, as duas vagas para o segundo turno estão abertas. Então, se eu sou um pré-candidato nesse momento, eu vou fazer de tudo realmente para entrar nessa campanha, porque é um jogo muito mais aberto do que foram as pesquisas anteriores. Quando o Datafolha simula, embora ainda muito distante da realidade de que poderá acontecer, mas o Datafolha simula aquela corrida que entra todo mundo, né? Não só Dória e Alckmin, eles colocam Moro, Joaquim Barbosa, então eles têm um cenário lá que é bastante amplo e acho que não muda qualitativamente. Você tem hoje, o governismo não tem dividendo eleitoral, ainda não gerou um dividendo eleitoral, né? Isso afeta diferentes nomes, mas fundamentalmente ele ainda não tem aquela força de atração. Se esses candidatos chegarem fragmentados, me parece que a gente pode ter uma disputa um pouco mais fratricida, aí abrindo espaço para novas forças ou para a quebra da polarização mais forte. Eric, eu vou perguntar primeiro como que o Meirelles entra em toda essa situação, mas também se o Dória ele depende de algum dividendo do governismo, como o Cortes colocou, se o Dória é dependente disso ou não, ele consegue se candidatar e ser competitivo mesmo se não houvesse cenário de dividendo. Na questão do Meirelles, a gente viu até as últimas movimentações dele. Essa semana, inclusive, teve o episódio do áudio, que ele fez aquele vídeo já focado aí para os evangélicos. E ele, no momento que saiu aquela informação de que o líder do PSDB o convidou para ser candidato a presidente, a gente estava ali num momento muito bom, com os números muito bons estavam surgindo, sendo divulgados. Então, você vê que ele ali já estava tentando puxar para si um certo ponto positivo de que a economia estava, um certo positivo que a economia estava dando. Então, isso a gente também vai ter que esperar um pouco. A gente vai ter que esperar um pouco o próximo ano para ver qual é o patamar disso. Porque, assim, a brincadeira ali dentro do PSD, na cúpula, se a economia estiver tão boa, você acha que o próprio presidente Michel Temer não vai querer ser o candidato? Então, a gente vai ter que esperar para ver como é que fica essa movimentação. Agora, com relação ao Dória, eu acho que ele consegue, ele está fazendo um papel à parte disso, ele não está atrelado
ao governo, ele não está atrelado a essas propostas. A gente também vai ter que esperar ele falar um pouco mais sobre reformas, a gente vai ter que esperar falar um pouco mais sobre questões estruturais que a gente vai precisar debater durante a campanha. A gente ainda não viu isso, ele se posiciona aqui e acolá em outros temas, mas na questão estrutural da economia, até na questão social, ele ainda não aprofundou, então a gente vai ter que esperar. Eu acho que sim, se o governo conseguir dar uma alavancada, o Meirelles surge cada vez mais como um nome que pode surfar nisso. Não que vai ser o nome do PSD, mas o Dória está fazendo um caminho, acho que paralelo a isso, não está muito por dentro disso. Eu acho que ele até tenta fazer isso, mas eu... Até tenta fazer o caminho paralelo. Esse caminho paralelo, assim, ele tem uma parte do discurso dele, é o discurso da novidade, ele é até menos ancorado até nas reformas, né, do que outros nomes. Aqui e acolá fala de privatização, tem essa sinalização do mais gerencial, do gestor, né, o que é a campanha, a base da campanha aqui em São Paulo foi muito essa, mas me parece que pode ter esse cenário de uma certa contaminação. O governo, com a baixa popularidade que se encontra, gera um desafio para todos os nomes que de alguma maneira arbitraram nisso. Não, talvez não o nome pessoalmente do candidato, mas certamente da legenda. Claro que o Dória é aquele que é mais protegido, digamos, desse efeito negativo, mas ainda acho que não vai ser nulo. E é muito curioso, né? Essa questão da coordenação, ela é complicada justamente por conta disso. Porque, eventualmente, se o governo a economia começa a crescer bastante, outros nomes que nesse momento a gente tende a dizer, olha, não tem ainda força, não tem musculatura para um projeto presidencial, o governismo começa a pesar bem mais na balança. Seja num cenário limite o Temer se candidatando à reeleição, mas o caso do Meirelles é explícito, né? A vontade de ser candidato, e aí eventualmente esse jogo de equilíbrio entre esses diferentes nomes aí que orbitam em torno do governo, o resultado pode ser bastante distinto. Então a economia melhorando, e não é por acaso, o que o Dória fez, né, quando o Meirelles teve toda aquela repercussão de que o Meirelles é candidato. O Dória vai e dá uma declaração do tipo, é bom o Meirelles cuidar da economia, né, digamos assim, porque ele sabe que ele perde força se eventualmente tiver um efeito positivo do governo. O Eric, e a esquerda, o PT, como que fica essa situação toda? Quer dizer, é uma dependência muito grande do Lula, isso é fato, quer dizer, não há uma outra opção, ou seja por interesse ou por falta de opção mesmo, mas nesse momento não é apresentada uma alternativa. Ao mesmo tempo, a gente corre o risco aí, não um risco, mas a gente caminha para um cenário, a gente pode ter ganho de força aí desse cenário de dois candidatos reformistas, pró-reforma da Previdência, candidatos que agradam mais o mercado, de fato, e a esquerda ser subrepresentada, ao mesmo tempo que, quer dizer, essas pautas são impopulares e vão trazer um descontentamento popular. Como que vai funcionar toda essa outra dinâmica? E como que você entende essa dinâmica? Também vou passar a bola para o Cortez. Eu acho que nessa questão da centro-esquerda, há ainda muita dúvida, por mais que se fale hoje sobre o cenário Lula. É engraçado que não tem como a gente cravar se ele vai ser ou não candidato. Tem muitos dentro do próprio centro-esquerda que fala que ele vai mesmo conseguindo na justiça, ele vai desistir. Então, é ainda muita dúvida. A gente não consegue cravar exatamente o que pode acontecer. O fato é que, nessa última pesquisa que você mencionou, ele mantém os 30%. Ele tem a margem de erro para 32%, para baixo, mas o piso dele está naqueles 30%, está ali ainda a rejeição em 50%, o que é altíssimo. Mas os outros candidatos que estão ali hoje no páreo, que é o Dória, que é o Alckmin, o Ciro Nogueira, também estão na faixa de 50% de rejeição. Ciro Gomes, né? Ciro Gomes. Então, a gente ainda está muito indefinido. E nessa questão do centro-esquerda ainda tem o Ciro Gomes, que já está trabalhando pela candidatura dele. A gente conversou outro dia com o presidente do PDT, o Lupe. Ele falou que, independente se tiver Lula ou não tiver Lula, eles vão ter candidato, que é o Ciro Gomes. E aí eu perguntei, mas em algum momento vai ter algum choque entre vocês? Ele falou, vai ser inevitável. Então, a mesma fragmentação que pode ter no centro-direita, com Meirelles, com Alckmin, com Dória, quem vier mais, também pode ter ali na esquerda, na centro-esquerda. Então, a gente realmente pode ir para uma campanha com pulverização de todos os lados. Então, está bem definido. Eu acho que tem... Eu insisto que, na verdade, o critério mais importante, a variável mais importante
para o resultado de 2018 não vai ser nem tanto quem vai ser o candidato, mas quantos vão ser o candidato. A gente tem, todos os nomes têm, digamos, um calcanhar de Aquiles, e vão ser nomes, entre aspas, fracos, diante dessa crise política sistemática, essa percepção, um certo mal-estar com os partidos tradicionais. Acho que isso, de alguma maneira, abre flanco para críticas de diferentes naturezas aos nomes. O número é super importante, né? Porque se a gente tiver, como o Eric colocou, um racha na centro-esquerda, muito provavelmente a gente vai ter, e um PT sem Lula, que é o nome mais forte, vai dar muito trabalho para o PT conseguir controlar aquele eleitorado cativo que potencialmente pode estar pensando em primeiro turno em torno dos 30%. Racha que é o mais, que Lula, né? O Lula mais consegue concentrar melhor então, essa Lula, esquerda. sem Lula, tem uma competição muito forte aqui. Na centro-direita tem uma competição muito relevante, porque a gente tem o Bolsonaro, que é um nome que, na minha interpretação, vai ter um número de votos relevantes. Não acredito que ele tenha condições de ser eleito presidente, mas é um número de votos relevantes, o suficiente para gerar um pouco mais de incerteza nesse nome do centro, né, sobretudo do ponto de vista da responsabilidade econômica, mas que também, de algum lado, está pressionado por um voto que me parece que deve permanecer nesse patamar. O Bolsonaro não é um nome que precisa tanto de tempo de TV, ele é um nome que já tem uma certa marca, um tipo de eleitor que ele é capaz de manter até o final da campanha. A questão é, esse número, que será 15, que será 20, que será 12, esse número é suficiente para ir para o segundo turno? Até 2014, a terceira força tinha alguma coisa nessa natureza. A Marina chegou a ter 21 em 2014, mas isso não foi suficiente para levar em segundo turno. Daí a necessidade da classe política escolher poucos candidatos para, me parecer, se tornar mais competitiva. O Cortes falou na Marina. Onde entra a Marina nessa história toda? Quer dizer, a gente falou de governismo, de candidatos aí conseguindo herdar o governismo. A Marina seria oposição, mas também já tem um espaço aí na centro-esquerda que o Ciro está tentando cavar, e ela não é exatamente esse campo. Onde entra a Marina nessa história toda, Eric? Eu acho que ela ainda precisa voltar a ter posições para a gente também saber por onde anda, como é que faz. Aí eu falo posições em reforma, posições em questões estratégicas do país. Ela ainda tem uma dificuldade que é estruturar o partido dela, a rede. É possível que até possíveis parlamentares que hoje estão com ela possam sair. Então, vai ser um desafio também grande para ela. E ela não vai ser mais um fato novo. Então, acredito que ela já tem um público cativo dela, sim, mas para romper esses 21%, vai ter que fazer muito mais. E ela vai romper, para romper o 21% num cenário, como o Cortes colocou, onde a pulverização vai ser grande, vai ser ainda maior. Então, para ela ser ouvida, e a gente vai ter que lembrar que, pela rede, em tese ela não vai conseguir ter tempo de TV e, em tese, ela não vai conseguir nem debates, porque normalmente as televisões também colocam ali um percentual de parlamentares no Congresso, um percentual nas pesquisas. E se ela não tiver ali bem, ela não vai conseguir nem ir para os debates. Então vai ficar ainda mais difícil para ela se apresentar à população. Vou mudar agora um pouquinho de assunto, só para tocar aí na questão da reforma da Previdência. A gente falou de atraso por conta da denúncia. A reforma política também ocupou um pouco esse espaço. É o último tema que a gente vai abordar aí nessa entrevista aqui, nessa conversa. A reforma da Previdência tem chance ainda de passar, Cortes? Tem. Porque é muito difícil uma pergunta dessa. Não, assim, tem chance, acho que tem duas mudanças. A primeira é o tempo, né, que é cada vez mais curto, então por conta desses desdobramentos aí da agenda negativa no universo político, isso é quase um truísmo. O que é mais relevante, me parece, que o governo tem que tomar um certo cuidado, e acho que daí essa dificuldade crescente para a reforma da Previdência, é que o senso de urgência, pelo menos a percepção no Congresso, na classe política, é menor, né? Até pelo próprio comportamento dos mercados. Então é um efeito paradoxal da forma como os mercados estão olhando para a economia brasileira. Vou exagerar na simplificação, mas é como se não existisse crise política de nenhuma natureza. A economia retomando, o mercado super tranquilo. Como é que o mundo político vai sentir de fato que a reforma da Previdência é aquela variável chave para ele gerar um fato novo, para trazer algo
para se contrapor à agenda negativa. Então, essa percepção me parece que é negativa, por incrível que pareça, daí a dificuldade do governo mobilizar os 3/5 para passar um texto mais complexo. Então, acho que, na prática, meados de outubro, né, talvez a última semana, a última metade de outubro, tem uma janela curta para dar o último gás, né, e evitar que essa sensação fique ainda mais forte aí para 2018, dificultando muito. Mas acredito ainda que exista viabilidade para a reforma. Eric, para o Senado aprovar em 2018 é possível? Você também concorda? Eu acho que é muito isso. O Cortez falou. A gente vai ter ali as 2 últimas semanas. A tendência é que até lá a denúncia já tenha passado pelo plenário da Câmara. Então, mas assim, hoje, quando a gente transita pelo Congresso, não está no bate-papo dos parlamentares, não está na ponta da língua dos parlamentares a reforma. A gente vê mais o pessoal do Palácio, o pessoal da equipe econômica batendo bumbo sobre isso. E aquilo que eu até comentei mais cedo, o Palácio, o presidente Temer, queria voltar a retomar as reuniões com os líderes, aqueles jantares, aqueles almoços, agora. Só que aí com a denúncia atrapalhou um pouco. Eu acredito que hoje a tendência é de uma reforma mais reduzida. Fala-se muito dentro do Congresso na idade mínima e uma transição. Então é possível que ela venha, mas venha de uma forma mais enxuta, e aí o Senado só vai empurrar o que vier da Câmara com uma certa agilidade. Gente, eu vou ter que acabar o programa. Agradeço muito a presença de vocês, a contribuição que vocês deram aí para a gente entender esse debate complicado, que é sempre difícil falar de Brasil, de democracia brasileira, que tem muitas nuances aí. A você que nos acompanhou, muito obrigado. Se você gostou do vídeo, eu peço que compartilhe aí para a gente debater mais essas questões políticas aqui no Brasil. E obrigado aí pela audiência. Esperamos contar com você aí na próxima semana. Até lá.